Olá, bastiões! E aí, como estamos? Mais um dia de luta, né? Mais vontade, mais perseverança. Finalizando essa semana e tendo como consciência de que a luta de todos nós ela é infinita, né? Não sou comandante de nave nenhuma, não. Sou só um tripulante dessa nave, que é o nosso último bastião, que é o nosso portal da consciência, da moralidade. É tentar fazer alguma coisa porque nós não somos donos de absolutamente nada. Nós não temos propriedade. Nós temos posse, que, com o decorrer do tempo, essas coisas serão passadas para outras pessoas. E aí, aqui só se trata da trincheira, dali um tanque de guerra, um espaço onde nós estamos lutando para que nós possamos ter um amanhã melhor. E, com isso, começar a cada vez mais desenvolver a ideia de que nós precisamos nos organizar para que possamos buscar o melhor caminho do nosso futuro. Se é que podemos, não, nós devemos chamar isso de futuro. E aí, hoje, nós começaremos o nosso bate-papo com um tema extremamente interessante, que é sobre a escolha do nosso candidato. E essa escolha, ela precisa ser inteligente. Não pode ser aquela escolha do acaso, porque me indicaram alguém aqui, é amigo do meu vizinho, e não dá, gente, não dá, não tem como, não tem a menor possibilidade barra probabilidade de nós escolhermos alguém apenas porque um amigo indicou. É como se você tivesse que fazer uma compra de um determinado pacote de alguma coisa por 4 anos. Eu vou comprar um produto por 4 anos só porque um colega falou: isso aqui é bom. Não, nós precisamos pesquisar, nós precisamos analisar isso com calma. Eu sei que nós já temos a mentalidade do isso é chato, porra, eu não quero saber de política. É justamente por isso que a coisa está do jeito que está, gente. Nós precisamos dedicar um pouco do nosso tempo para efetuar o quê? A escolha desse nosso candidato. Precisamos pesquisar quem é o candidato. Pô, quem são os nomes? Quem são as pessoas? Esse cara está vindo o quê? Ele está me oferecendo um churrasco para que eu vote nele? Ele já me convenceu de que ele não merece meu voto, porque ele está querendo me comprar. Eu não quero um churrasco. Bom, se bem que o churrasco é até bom, mas eu não quero um churrasco por conta de um voto. É muito caro nós pagarmos esse preço. E aí, por conta desse churrasco, nós vamos pagar pela ausência de saneamento básico, educação, segurança pública, saúde. E vale a pena? Não. A ideia de que vai chegar um cara brincalhão, carismático, um cara legalzinho, ele chega, fala com você de boa, tudo que você fala ele concorda, porque assim, o político, do modo geral, ele não entra no embate antes da eleição. Ele não quer perder voto. Você vê que tem algumas correntes extremistas que as pessoas se apegam até com os religiosos. O cara quer voto, entendeu? Porque o cara só enxerga voto. E nós tivemos como realidade uma coisa que ficou muito clara. Quando saiu a ideia da taxação do PIX, vocês viram que a nação se reuniu independentemente, até mesmo de extremismo. As pessoas se reuniram numa causa porque ia doer no bolso. Só que essa ausência da escolha de alguém que seja realmente interessante para que nós possamos votar, isso também custa muito caro para a gente. E aí começa o problema. Realmente eu preciso perder um tempinho aqui para eu poder montar essa ideia, essa dinâmica, para que eu possa obter um resultado. Porque se não for assim, gente, se nós não perdermos um pouquinho de tempo, como nós já estamos fazendo isso há muito tempo, a situação só está piorando. E nós precisamos ter uma ideia de exatamente quem é o cara que, tá bom,
esse cara aqui vai me representar. Quem é esse cara? Esse cara vai falar por mim. Tá, quem é esse cara? Esse cara vai me defender a respeito de assuntos que eu não tenho condições, de forma isolada, de me defender. Então, eu estou escolhendo como representante. Tá bom, e aí? Esse cara, ele é maneiro? De uma forma geral, ele é um cara que vai valer a pena, vai compensar votar nesse cara? Vem uma outra ideia que as pessoas pensam que é um tanto quanto equivocada. A ideia é do seguinte: tá, e se vierem vários candidatos bons, isso aí, isso não vai diluir a força dos votos? Não, muito pelo contrário, vai aumentar. Porque se você concentrar essa votação em um candidato, dois, três, eles vão chegar lá e eles vão continuar sendo minoria. Eles vão continuar sem poder trabalhar. Eles vão continuar sem poder fazer aquilo que realmente tem como consistência daquilo que nós estamos buscando. E aí começa, tá, mas essa pulverização em cima dos bons candidatos, ela vai trabalhar de que forma? Como é que ficam os conceitos dos conservadores em relação à ideia de renovações? Nossa, parece até que é uma equação matemática. Gente, não é nada disso. Muito simples. Existem conceitos conservadores? Sim. Existem ideias de boas pessoas? Sim. Existe a vontade? Sim. Só estamos mudando as pessoas. Porque o que está pecando é o candidato. E aí é o problema onde você começa a enxergar a coisa por uma vertente que imagina assim: ah, não, pô, vai botar pessoas que não conhecem aquilo. Pelo menos esses caras que estão lá já conhecem. Sim, esse é o problema. Por eles conhecerem que a coisa está do jeito que está. E aí começam os conceitos. Por exemplo, uma das coisas: existe um mal que hoje assola o mundo. Não é um mal que você diga assim, esse aqui é um problema do grupo tal. Não, nós temos um problema hoje que é um mal mundial. E esse mal chama-se vaidade. A vaidade pessoal hoje, ela está ela se apresenta de uma maneira tão austera que muitas das vezes a pessoa ela muda completamente a maneira de agir por conta de uma suposta conquista num cargo público, alguma coisa, e indiferentemente de qualquer outro lugar, na política não se faz diferença para isso. A vaidade é uma coisa absurda. As pessoas se comportam tipo buscando o cargo público não com o conceito da prestação de serviço para a sociedade, porque é aquilo que nós já falamos anteriormente, o político, ele é um funcionário público, ele não é autoridade, ele é funcionário público. Ele está ali para servir. E aí começam a esbarrar em alguns problemas, tipo, tá bom, e quais são os projetos que você tem para que eu possa dedicar o meu voto a você? Aí a gente escuta aquele grilo, né? Ou então nos filmes de faroeste, passa aquele rolo de feno, porque não tem projeto. Só tem o ego. Ele quer dizer que ele é o fulano de tal. E já começa durante a candidatura, que as pessoas têm o hábito de chamar a pessoa pelo cargo que eles estão concorrendo. E ali já começa a vaidade. Se você chegar de forma muito clara e perguntar, tá bom, quais são as atribuições do seu cargo? Quais são as atribuições daquilo que você está se comprometendo a fazer? E aí? Vai passar o grilo, outro rolo de feno, porque você não vai ter resposta. As pessoas podem pensar assim, olhando de uma forma muito clara, vamos dizer assim, a ideia de você realmente estar representando aquelas pessoas. E aí, essa ideia, ela fecha? Não, não fecha. Por quê? Porque a vaidade, o ego, não permite. Eles não permitem. Você fica completamente perdido porque você imagina que aquele cara vai te representar e ele não vai te representar. Ele vai se autorrepresentar.
Ele vai representar as vaidades dele, os interesses dele. E aí a pergunta é: vale a pena você, de repente, apoiar um outro nome? Beleza, eu vou aqui mudar de escolha. Vou tentar um outro cara. Eu acho que, pelo atual quadro que nós temos hoje, nós só temos essa alternativa. É como eu sempre digo: salvo raríssimas exceções, não reeleja ninguém, e não estão representando. E aí a ideia é: será que essa pessoa que possa surgir como um novo nome, um novo protagonista, será que esse novo protagonista não pode provocar um cenário melhor para que, junto a outros atores, ele possa nos representar de forma mais eficaz? E aí a pergunta é: será que aqui no meio da sociedade nós não temos pessoas mais preparadas do que o que nós temos lá? Aí, de repente, você vai dizer: não, não temos, pô, tanto que as pessoas não são políticos. Não, aí você está falando da experiência. Eu estou falando de preparo, capacidade, honestidade. Será que nós não temos? Será que, se nós não montarmos grupos, porque a ideia é essa, montarmos grupos mais fortes, é quando eu já dei a ideia dos conselhos de classe, das instituições, dos sindicatos, se reunirem em torno de um nome, que esse nome que seja um nome novo, salvo raríssimas exceções, e que esse novo nome seja capaz de representar as classes, as entidades, as pessoas. Então, a ideia de você chegar e colocar ali o conceito de gerar o apoio a um novo candidato. Porra, eu votava no fulano, agora eu vou votar no ciclano. Pô, isso não dá ideia de fraqueza por trocar? Não. Você tem o direito de querer o melhor. Você tem o direito de adquirir, inclusive, uma coisa chamada maturidade política, que é a ideia de você cada vez mais conseguir discernir dentro daquilo que você tenha como escolha. Esse é o lado mais importante. Eu quero melhorar as minhas condições de escolha. Eu quero ter candidatos melhores. Eu não quero um cara que queira comprar meu voto. Eu não quero o cara que vai querer fazer boca de urna e levar o meu voto. Gente, esse caminho não dá resultado. Nós estamos passando por isso há muito tempo. Nós precisamos valorizar o nosso voto. Nós precisamos nos vender cada vez mais caros. Mas quando eu falo em vender caro, não é vender o voto, é em vender a oportunidade daquela pessoa nos representar com dignidade, com respeito. E isso nos proporcionar uma representatividade nessas casas legislativas, uma representatividade justa, uma coisa que fique bem mais plausível e que atenda aos interesses de todos, não apenas um pedacinho. Aí você vai dizer assim: Arnaldo, mas você falou que os sindicatos, que as entidades se representem, se façam representar por meio dessas pessoas. Eu vou te dizer sim, mas eu não disse que é um sindicato só. Eu não disse que é uma entidade só. As entidades se juntam aqui. Porque também, se colocar uma entidade só, dependendo das entidades, não consegue dar voto. Então, junta 4, 5, 6 entidades, vamos defender um conceito aqui. Junta aqui vários sindicatos, sindicato de operários, sindicato de costureira, sindicato disso, sindicato daquilo, vai juntando todo mundo. Que uma pessoa seja escolhida de forma consensual e que ela atenda aos interesses de todo o grupo. Porque se continuarmos do jeito que está, gente, aí não adianta. Aí a gente vota errado, escolhe errado e depois ainda quer reclamar da política, onde os errados somos nós. E aí é quando eu sempre faço uma pequena colocação em relação a isso. Vai me dizer que com esse discurso todo, no final você não quer ser candidato? Não, eu tenho minha vida. Eu quero ter o direito de ter candidatos melhores. E eu estou vindo aqui a público como
o último bastião para que eu possa me fazer valer desse direito. Eu não sou candidato, entende? Eu não quero. Eu quero colocar alguém lá que realmente me represente. E aí, quando você entender essa dinâmica e aplicar isso, vai ser demonstrado o maior de todos os inimigos dos políticos ruins. Seria o povo revoltado. O povo, quando se reúne, quando se revolta em torno de uma causa, os políticos se desesperam. Porque aí não tem cortina de fumaça, não tem uma série de coisas que eles façam para tentar enganar a gente. É nesse momento em que o povo consegue essa virada de mesa. É quando ele se revolta com uma determinada situação e ele deixa bem claro a ideia do quê? A ideia de que é o momento em que nós pressionamos os políticos de uma tal forma que eles não têm outra saída. E esse político que nós venhamos a escolher, esse cara, ele precisa ter muito jogo de cintura. Ele precisa ter uma profunda negociação estratégica, porque ele precisa ter a capacidade de sentar para conversar com pessoas que tenham pensamentos contrários aos dele, e aí ou ele convença essas pessoas de que a verdade dele ela é boa para todos, ou que ela consiga fazer com que, no mínimo 50%, 70% do que ele quer seja conquistado num acordo, entende? Ele precisa deixar bem claro que ele está agregando ideias, ele está agregando pensamentos, agregando vontades. E com isso, a que conclusão nós chegamos? Que os grupos que se unem por convicção e propósito, eles têm mais chance de vencer. Eu tenho que me unir a outros grupos por ideias, por conceitos, não por interesses pessoais ou por retorno financeiro. E é aí que está o problema. Porque é legítima a ideia de que nós vamos sentar para negociar. Beleza. Só que para você poder negociar, você precisa de transparência. Você precisa agir com princípios. Você precisa ter, ética na hora de fazer esse tipo de coisa. E isso não se trata apenas da prerrogativa do cargo. Na verdade, e muito mais do que apenas o conceito ali da representatividade do cargo. Mas isso é representatividade de uma missão. Isso é muito maior. É isso que faz com que você agregue o quê? Não só aqueles conceitos básicos, mas você alcance princípios que sejam muito mais norteadores, o que hoje a grande maioria dos políticos se comprometem a fazer. E aí, gente, nós vamos partindo para a nossa parte final aí desse nosso papo de hoje, e a ideia vamos pensar além do nosso umbigo ou vamos continuar olhando apenas para aquilo que nos interessa, que é não nos interessarmos por política? Complicado, né? Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e vamos passar a olhar para um conceito, para um princípio muito maior que é vinculado à coletividade. Vamos começar a observar e escolher para apenas não disputar por disputar. Não, quem está disputando tem um propósito. Ah, eu não ganhei. Eu conheço candidatos. Tive um colega de turma que foi vereador do Rio. Ele, antes de ser eleito a primeira vez, ele tentou acho que 6, 7 vezes. Perseverança. Ele não se permitiu ser vencido porque as urnas não foram favoráveis anteriormente. Ele foi ali, ele foi lutando e ele conseguiu chegar lá. E aí, nós partimos para a nossa primeira enquete. E aí, vale mais a pena eu me candidatar? Estou falando eu hipoteticamente, estou falando do candidato, não estou falando de mim diretamente.
Mas vale mais a pena o indivíduo se candidatar ou apoiar quem possa vencer e realmente nos representar. Reflexivo, né? Pô, vamos deixar a vaidade de lado para apoiar o cara ali, que é possível que ele consiga fazer um trabalho melhor do que o meu. Porque também tem aquele papo, né? Não, o melhor candidato sou eu. De repente, não. E aí, deixar bem claro que em cima dessa reflexão fica a ideia de que essa luta não é pessoal, essa luta não é só minha. Não, a luta é de todos. Todos nós temos que nos dedicar a isso. Vocês observam que condomínio não importa. De vez em quando a galera tem que se encontrar. Ah, é isso que você queria? Não. Mas tem que fazer? Tem. Como diria um personagem de uma antiga novela, nós precisamos deixar os entretantos e partir para os finalmente. Por quê? Essa luta não é só de uma pessoa, de A, de B e de C, não. Ela é de todos nós. Ela é um conceito nacional. Ela é vinculada ao bem-estar do nosso país, à busca de um futuro melhor para todos. Finalizando, é uma busca por uma oportunidade no futuro. E aí, gente, é quando eu digo o seguinte: gostou do nosso bate-papo? Curte, comenta, compartilha. O nosso famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Chama a galera para conhecer o nosso espaço, que já o último bastião é um espaço de todos nós. Como eu sempre digo, só não tem espaço para aquele cara, o famoso hater, que é aquele cara que vem para cá para reclamar, porque isso, porque aquilo, porque, na verdade, ele só demonstra que ele é muito mais inconformado do que nós, mas ele mesmo só não entende isso. E no momento em que ele deixar de ser este inconformado e esse agressor gratuito, né, que sai como uma metralhadora agredindo todo mundo, no momento em que ele abrir mão disso por conta de um conceito mais equilibrado chamado diálogo, aí a gente conversa. Quem sabe esse cara não é um bastião e não sabe? Isso é possível. A ideia de que ele possa estar ali de maneira translocada, né? Isso pode fazer com que ele esteja sem rumo. E aqui, até para esse hater, se ele estiver disposto a sentar e conversar, aí ele passa a ter voz. Porque aqui é o espaço dos bastiões. Isso aqui é nosso canal. Se inscreve, gente. Manda para os amigos. Fala aí, ó. Começa a ouvir esse cara aí, ó. Esse cara aí, de vez em quando, ele fala uns negócios maneiros, mas vale a pena a gente ouvir. O cara é bom. Se você acredita em estratégia, unidade, consciência, aqui é o seu lugar. Aqui é o último bastião. Gente, muito obrigado por hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Um bom final de semana a todos. Que Papai do Céu nos proteja, nos guarde, tudo de bom para todos nós. A princípio, saúde. Um beijo. Tchau, tchau, gente.